agora tá devendo 10 milhões. Negativo. E você fala que é um cara que tem 1 milhão. Quem é mais rico? O que deve 10 milhões ou você que tem 1 milhão? Eu. O de 10 milhões negativo. Por quê? Porque ele tem experiência com 10 milhões, você não tem. Você só tem a experiência com 1 milhão. Não, você não tá entendendo a gravidade disso. O problema é que o cara de 10 milhões negativo, ele não pode desistir. Você vai ficar a vida inteira com 1 milhão e o cara de 10 é muito mais rico que você. Ele tá no 8º dígito, você tá no 7º. Presta atenção, cara. O que define a riqueza de uma pessoa não é o tanto de dinheiro que ele tem, se é positivo ou negativo. São os seus relacionamentos, a sua mentalidade. Se esse cara não desiste, é a vibração que ele carrega. Mentalidade, né? Amigo, os caras que devem 10 milhões é porque movimentaram um negócio de 40, 50. O cara já tá caminhando pra entrar no 9º dígito. E você é um cara que tem 1 milhão, você vale muito menos o campo de energia e não o dinheiro. Então a gente tem uma confusão. Tem muito cara que dá conta. Eu tenho vários alunos que chegaram a ter 4, 5, 20 milhões de dívida e conseguiram pagar tudo. Por quê? Os caras não se aceitavam emocionalmente, os caras ficavam nervosos com aquilo. Eles se sentiam rebaixados. Até que eu falei, cara, cuida da sua vida. Se você não tiver paz e desfrutar, você não vai conseguir pagar isso nunca. Então não saber lidar com dinheiro, porque na escola pública não teve educação financeira. Você não aprendeu inteligência emocional. Qualquer coisinha te tira do sério. Resumindo, dá pra gente fazer esse povo nosso prosperar. Se você pegar os códigos da matemática, você vai ver que pra ficar rico precisa do X. Vamos lá, o mais é pra poupadores, você não vai ficar rico, você só vai somando poupar. um pouquinho. Soma, mais soma, mais soma, mais soma, com a vida que você tem, não dá pra chegar em milhões nunca. Se você é uma pessoa que é fã da subtração, você é só um consumidor. E geralmente você gasta mais do que ganha. Vai ouvindo aí, viu, raça do além? E a pessoa que ama a divisão é uma pessoa facciosa, ela briga com todo mundo. Como que é o negócio da divisão mesmo? A divisão Porque a divisão parece ser algo bom, porque, tipo, dividiu o que a gente por exemplo, tem gente que fala assim, Jesus era comunista. Por quê? Porque ele dividiu o pão. Não, ele não dividiu, ele compartilhou e depois ele multiplicou primeiro para depois compartilhar. O X é um absurdo. 0 não multiplica. Então, qualquer coisa que você multiplicar com 0 é 0. Então, a multiplicação precisa ter algo. Por isso que eu falo, põe algo na sua cabeça. Vive uma experiência, pra você multiplicar coisas. Por exemplo, uma semente sozinha não vai a lugar algum, mas ela precisa de entrar no útero. O que é o útero? A terra. Sêmen e semente é a mesma coisa no latim. Então, uma ideia. Eu preciso pôr uma ideia na sua cabeça para sua cabeça frutificar. Eu preciso de colocar no útero feminino o sêmen para vir uma criança. Eu preciso pôr uma semente na terra para voltar uma árvore ou uma planta. Significa o quê? Que só as fêmeas multiplicam. A mente, a terra e a mulher. E isso, quando você entende a multiplicação, você vai investir só nisso. Eu tô num projeto, vou vestir a camisa. Quem vestir a camisa, mano? Você tem que multiplicar. Vestir camisa é só mais uma camisa pra você ter que sustentar, mano. Mas eu multiplicar na prática tem a ver com multiplicar dinheiro. Claro, multiplicar dinheiro. amizades, multiplicar empresas, tudo negócios. História, tudo, fracasso. Você só quer dar certo? Como é que você tá numa terra que nem tudo dá certo? Então você tem que dar errado também. Porque se a pessoa falar assim, o que é o sucesso? É a multiplicação dos fracassos que a pessoa teve. E não desistiu. Qual que é a diferença do cara que fez tudo certo e desistiu? O cara fracassado que não desistiu é melhor. Tá. É igual eu te falei, você tem 1 milhão positivo e o cara deve 10, eu viro sócio do que deve 10. Você não conta nunca, você só tem aquilo na sua vida. Só tem 1 milhãozinho, né? Isso não é nada. Sabe por quê? Porque o escasso vai perder. E perde e não dá conta de pegar de volta. A prova disso é que 99% das pessoas que ganham na Mega Sena ficam piores do que quando entraram. Por quê? Porque só tinham dinheiro. Sim. Eu ganhei como deputado federal há 2 anos atrás, e acabaram tomando. E eu lembro que eu ia propor uma lei de fazer o seguinte, todo ganhador de prêmio ia ficar 6 meses sem tocar no dinheiro. Quer saber por quê ou não? Pra aprender nesse tempo? Só ia receber o valor do rendimento, que é 1%. Pensa, o cara ganha 50 milhões. Quanto dá 50 milhões? 50 mil por mês. Não, 50 não, 500 mil. 500 mil, né? 500 mil por mês. Eu fiz as contas aqui, eu falei, não, tá pouco, 50 milhões é 500 mil. Pode falar uma coisa, se você não quiser estudar, não precisa. Tá liberado. Para viver as experiências. É porque a gente estuda sobre experiências dos outros. Nunca o estudo vai libertar uma pessoa. O que vai libertar é a experiência. Juntar a teoria com prática. As duas têm que beijar, namorar, ter uma relação sexual e parir o resultado. Teoria e experiência. Tem gente que estuda demais e cria uma coisa chamada obesidade cerebral. Ela não vai para lugar nenhum com isso. E essa obesidade cerebral vai fazer com que ela tenha gordura na cabeça. É uma reserva de muito conteúdo que não leva para lugar nenhum. Se você não quiser tocar num livro, mas quiser fazer as experiências, vale mais as experiências do que ler os livros. Eu já publiquei 62 livros e asseguro. Se você quiser viver uma vida sem tocar num livro, você vai prosperar do mesmo jeito. Você é na editora e sendo um dos maiores escritores do país. O que um pobre pode fazer? Ele pode pegar e criar uma situação para ele treinar a fala dele. Comunicação, melhorar. Usa o Instagram, sim, é de graça, ele tem que ir fazendo. Aí ele vai assistindo outra pessoa e fala, eu vou copiar essa pessoa. Tá.
Eu fiz isso. Você começa a copiar uma pessoa, depois fica chato, você parece a pessoa e depois você adapta a sua realidade. Começa a fazer tudo. Ela pode correr, não vai custar nada. Ah, eu não tenho dinheiro pra academia. Não precisa, cara. Tem um monte de treinamento de mobilidade que você pode usar a toalha, você pode usar peso, você pode pegar aí coisa na rua. Cara, não arruma desculpa. Tem como você ficar forte no seu corpo sem ir na academia, fazendo isso na sua casa. Então o pobre, ele consegue fazer muitas coisas. Inclusive, quando você ficar muito rico, você vai perceber que a diferença de alguém que tem 50 milhões para quem tem bilhões é nenhuma. Porque se você tem 50, 100 milhões, você é uma pessoa que pode andar no mesmo iate do bilionário, é só financiar. E inclusive os dois financiam. O dinheiro público ainda, que é o dinheiro de banco público que ninguém dá conta de usar e quem usa os ricos. Ah, eu quero um jato. Você também pode comprar o jato. O que você tem que entender é o porquê que você está comprando as coisas. E aí vai um código para todo mundo que é pobre hoje, porque pobre é só uma fase. Deus te fez rico antes da sua concepção. A terra é rica, a identidade que ele te deu é rica, a Nova Jerusalém é rica, tudo é rico. Só você que insiste em querer ficar nesse papo de comunista. Sai disso. E aí, cara, eu bati o primeiro milhão sem o digital. Só que aí eu comecei a mexer com esse curso e um amigo meu falou, cara, você tem que estar no Instagram. Aí eu comecei a... Eu não queria, eu tinha resistência no Instagram. Você já tinha no YouTube, né? Que eu já vi uns vídeos antigos. Cara, no YouTube... Você tava num sofazinho, pois é, barbudão. Mas foi bem nessa época aí que você viu essa data. Foi bem aí, 2017, 16, 17. Eu não mexia. Só que aí em 18, como eu comecei esse curso atraiu muitos famosos pro curso. E trazendo esses famosos, eu comecei a gravar nos canais deles e as minhas redes começaram a crescer. E aí, cara, eu era tão pão duro e tão idiota, porque o famoso queria fazer, eu falava, mano, só se pagar, não tô nem aí pra fama. Eu era idiota, não entendia o lance da audiência. E aí eu comecei a investir nisso. Resumindo, todos os negócios foram acontecendo e eu achava que eu ia só ficar fazendo esse treinamento. Eu fiquei 2 anos ininterrupto, todos os finais de semana dando esse treinamento, que é o MEDP. Foi aonde eu mais aprendi, mais conectei com gente, mais transformei pessoas até hoje. E aí, cara, numa turma de MEDP veio um cara, o Marcos. O Marcos é sócio meu em várias empresas, ele estava aprendendo o digital também. A gente começou a criar uma coisa nova no digital e a maior parte da receita do grupo inteiro veio do digital. Então, os lançamentos me jogaram lá em cima, né? Eu fiz lançamento de 189 milhões, de 120 milhões, 102 milhões, diversos lançamentos de outras pessoas. E aí eu aprendi a jogar com isso. Eu entendi como é que funciona a internet, eu entendi como é que a rede social fica trocando o tempo inteiro as regras. Aí eu comecei a meio que a criar tendência, né? Eu fui o primeiro cara na internet em 2017 a ter um filmmaker. Quando você vê hoje alguém com filmmaker, eu fui o primeiro do Brasil, que eu copiei disso de um cara de fora. Eu palestrei no evento e o Gary Vee tava. É um dos maiores influenciadores do mundo. E aí eu vi um cara filmando ele. Eu falei, poxa, mano, esse cara é de Hollywood? Quem ele acha que ele é, né? Fui estudar quem era o Gary Vee e falei, vou contratar um cara. Aí depois contratei 2, contratei 3. Eu lembro das pessoas me criticando, tipo, você acha que você é famoso pra ter um filmmaker? Cara, eu lembro dos comentários como se fosse agora, com muito carinho.